Então, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho dessa doença que é emergente aqui na nossa região. Até então, a gente achava que uma região fria não era capaz de proliferar mosquito a ponto de ter uma epidemia, né? Então, hoje a gente tem, principalmente a Grande Porto Alegre, uma zona forte de transmissão, né? Especialmente Porto Alegre e Viamão, né? Mas a gente já tem uma expansão boa, Canoas tem bastante, Vale dos Sinos a gente já tem alguma coisa, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos explicar um pouquinho como que funciona a doença, quais são os principais sintomas, como que ela vai aparecer pra gente dentro do consultório. Vocês vão se surpreender, assim, tem coisas que a gente não imagina que pode ser e que a gente vai acabar vendo no consultório, tá? E a ideia é o seguinte, né? Quem não procura diagnóstico, não encontra. Então a gente precisa pensar em colocar nos nossos diferenciais. Vocês vão ver ali como é que a quantidade de sintomas que a gente tem que precisa ser estudado e precisa ser colocado nos nossos diferenciais, tá? Então vamos adiante. Vou começar com a parte mais básica, né? Então, é uma doença essencialmente vetorial, né? Então, é causada pela Leishmania infantum, ali está Leishmania spp, mas Leishmania infantum é o agente da leishmaniose visceral, que é um protozoário intracelular, né? Que é transmitido por flebotomíneos, né? Que são pequenos mosquitos, né? E, em geral, o Lutsomia longipalpis, né? Que é um mosquito que a gente não tem aqui na região da Grande Porto Alegre ainda, segundo o Centro de Vigilância Sanitária do Estado. Tá? Hoje, aqui na nossa região a gente tem outros flebotomínios, né? O que, na verdade, não muda nada na prática do nosso dia a dia. Tá? Então, é uma doença que tem um impacto forte na questão de saúde pública. E aí entra a nossa missão como veterinários e como agentes de saúde pública. A gente precisa, né? É uma zoonose de notificação compulsória. O que quer dizer isso? Que a gente tem que notificar, inclusive, os casos suspeitos. Aqueles casos onde as pessoas não têm interesse em fazer diagnóstico, que a gente tenha suspeita, a gente precisa notificar. E quem faz esse inquérito epidemiológico depois é a vigilância do município. Tá? Mas a gente precisa notificar. Aqui começa um grande problema, né? Para quem notificar? Né? Para quem que a gente manda essas informações? Para onde vai essas informações e o que fazem com essas informações, né? Seria importante a gente saber. O grande problema disso é que o Brasil é um problema gigantesco, né? O Brasil é um continente. E a gente tem uma lei federal e cada município tem a sua maneira de notificar. Então existe um grande problema porque, por exemplo, eu estou em Porto Alegre, mas já estive em Viamão. Né? Eu atendo Viamão, Alvorada, Canoas, Guaíba, e aí, como é que eu faço para notificar? Cada município tem um sistema. E tem municípios que, inclusive, não aceitam, né? Porque dizem que não são zonas de transmissão e não aceitam notificação. Vai entender, né? Acontece. Brasil, né? E outra coisa que acontece bastante na questão da notificação, que é um grande problema, são os estados onde a gente tem mais casuística. Por exemplo, Bahia, Ceará, Minas Gerais, são estados em que os veterinários já nem notificam, porque tem demais aqui, a gente não precisa notificar. A gente, sem números, a gente não tem como cobrar das prefeituras políticas públicas para a gente poder chegar num nível de prevenção a nível de população. Tá? Então, existe um grande problema aqui nessa questão da notificação. Às vezes, quando alguns veterinários querem notificar, os tutores não querem que notifiquem, porque tem medo que a vigilância sanitária chegue lá e arranque o animal para a eutanásia, ainda tem essa visão. Tá? Então, existe um problema que não se tem dados porque os veterinários não notificam, porque as prefeituras não têm um padrão, então é uma coisa que uma roda que não gira. Tá? Se não tem número, não tem política pública, não tem prevenção, não tem encolheramento em massa, e aí a gente fica atendendo um a um, enxugando gelo aí. Tá? Vamos adiante. Então, só uma visão geral aqui, esses estados em vermelho são os estados onde a gente tem mais casuística. Né? Esse mapa aqui é um mapa de casos humanos. Então, vamos lá. Minas Gerais, Bahia, Ceará e Maranhão, né? São os estados... Não, aqui é Pará. Pará, né? Desculpa. Não, é Maranhão. São os estados onde a gente tem mais casuística nesses vermelhos. Depois a gente tem os secundários aqui, né? Os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, aqui ele está em verde, mas ele também tem uma casuística boa.
né, o Distrito Federal, o estado de Goiás, a gente tem aqui em verde, mas o estado de Tocantins também tem bastante, né? Os que estão em verde aqui do Nordeste são os que são subnotificados, com certeza, porque a gente tem muitos casos aqui também, tá? E a região Sul e Sudeste com uma nova zona de transmissão, né? Por quê? Porque a gente, até pouco tempo atrás, não tinha, né? Quando a gente se formou, se a Karine não está aí, mas quando a gente se formou, a gente tinha 15 minutos falando de leishmaniose numa aula de parasito, onde o profissional lá dizia, o professor dizia que você não precisa estudar porque isso é uma doença lá do Nordeste. E aí, mal sabia ele que as pessoas iam atender o Brasil todo, ou iam, sei lá, viajar, ou iam mudar, né? Que era importante a gente entender, porque aqui já era a zona de transmissão, o povo todo conhece Calazar no Nordeste, então não é uma novidade para o povo, né? Então a gente precisava ter focado um pouco mais nisso. Tá? Então existe uma expansão muito grande, né? Então esses estados onde não tinha, por exemplo, São Paulo. São Paulo também é um estado enorme, né? E essa região aqui mais próxima do Mato Grosso do Sul é uma zona altamente endêmica, né? Araçatuba, a parte ali mais próxima do Mato Grosso. A parte mais próxima da capital não tem tantos casos de transmissão. Os animais que a gente tem de pacientes aqui na região de São Paulo são pacientes que vieram de outros locais do Brasil, mas que daqui a pouco a gente vai começar a ter também, né? Então, praticamente a gente tem esse mapa aqui preenchido de pacientes aí de cães, principalmente, tá? Quando a gente for falar no mapa dos cães, tá? Então, voltando, subnotificação excessiva e uma despadronização muito forte na questão das condutas de controle da doença, tá? E aí, assim, né, vocês que trabalham com coleiras e que sabem a importância que a coleira tem para prevenir, não tem outra maneira de se prevenir que não seja com coleira. Então, podia ser um baita de um mercado, né? Porque eu acho que assim, prefeituras têm que focar em prevenção e não em tratamento, né? Não fazer clínica e centros de atendimento. Quem tem que fazer clínica são vocês, né? Então, o foco aqui deveria ser sempre a prevenção, né? Então, e hoje a gente não tem outra coisa senão o encoleiramento em massa como forma de prevenção. Mas vamos lá, falar um pouquinho do panorama da Grande Porto Alegre. Isso aqui é bastante importante para vocês entenderem como é que foi a expansão da leishmaniose, especialmente Viamão e Porto Alegre, tá? E depois, obviamente, né, o cara mora em Canoas, adotou um cachorro no campus da URGS, adotou um cachorro numa ONG de Viamão, né, mora na Loma do Pinheiro, veio para Canoas. Então, esse trânsito existe muito, né? Como é que começou todo esse negócio, né? Até então, até 2016, a gente não podia tratar, né? Todos os animais que chegavam para a gente, infelizmente, a gente tinha que eutanasiar. A gente tinha as nossas maneiras, né, de fazer os tratamentos, não podia, a gente, né, corria risco de processo, enfim, mas, né, a gente dava um jeito. Para aqueles que queriam tratar, a gente dava um jeito. Não era com todo o recurso que a gente tem hoje, com certeza, né, mas tinha essa... E aí, em 2016, quando surgiu o tratamento, casualmente ou não sei se vocês lembram, se vocês são dessa época, ocorreu uma grande apreensão de animais positivos, em torno de 160, uns falam em 160, outros falam em 300 animais, no Morro Santana, em Porto Alegre, animais positivos, que foram apreendidos, né, na chamada Vila Laranjeiras, se não me engano, ali perto da Pedreira, ali no Morro Santana, e esses animais foram levados para então, o Hospital Vitória lá, para serem eutanasiados, não tinha outra coisa a ser feito, né? E aí, nessa época, esses animais foram levados para a eutanásia, os veterinários da prefeitura, na época, não queriam fazer, imagina, fazer eutanásia em massa, assim, de tanto cão ao mesmo tempo. E a prefeitura de Porto Alegre fez uma licitação para a eutanásia, né? E eu não sei se vocês são dessa, né, sabem como é que aconteceu isso. Tem uma clínica da Zona Sul de Porto Alegre que pegou essa licitação e ganhou. Aí o que acontece? No momento que isso acontecia, o tratamento chegava para nós aqui. E aí, claro, houve aquele alvoroço da proteção animal para impedir essa eutanásia. Fizeram um quebra-quebra na frente da clínica do cara lá, e, enfim. Com isso, o que acontece? Os animais não foram eutanasiados, ficaram lá no Hospital Vitória, encolerados, né, entre aspas, um arrancando a coleira do outro, com aquelas telas mosquiteiro na janela já meio caída. O que aconteceu? Qual foi o resultado disso tudo? Nesse embrolho jurídico, né, o que
que acabou acontecendo? Esses animais, se vocês conhecem lá o Hospital Vitória, fica dentro do Parque Saint-Hilaire, que é uma área de reserva de 1.100 hectares, né? Ali tem mosquito, tem bastante mosquito. Então, o que aconteceu? Casualmente ou não, toda a volta do Parque Saint-Hilaire, Viamão, Lomba do Pinheiro, Agronomia, né, e todo o corredor de mata nativa que tem desde o Parque Saint-Hilaire, Morro Santana, que vai até a Zona Sul, até o Lamy, é um corredor de mata de preservação. Casualmente ou não, esse corredor todo ficou tomado de cães com leishmaniose. Então a gente tem uma casuística muito grande, desde a Zona Sul até Viamão. Se é só por isso, eu não sei, mas que isso ajudou bastante, ajudou. Tá? Então, e depois esses animais acabaram sendo eutanasiados mesmo, né? Porque a prefeitura não tem como bancar tratamento para 160 animais. Na época foi um boom, né? Porque como tinha recém surgido o tratamento, a gente não tinha muita noção de que era acompanhar e tratar um animal positivo. Eu sei que nesse grande desconhecimento, nós veterinários e protetores, enfim, acabaram ajudando bastante nessa questão da expansão da doença em Porto Alegre. Hoje, Porto Alegre é uma zona de transmissão bastante importante, tá? E a gente sempre achava que não, porque era frio, porque tinha, tá? Então esquece isso. Certo? E claro, isso acabou, com o trânsito que a gente tem de animais, acabou se espalhando para outras cidades na volta. Para vocês entenderem, né, a questão dos sintomas, a gente precisa pegar aquela parte chata da imunologia, né, e entender como que funciona, como que a doença age, né? Isso aqui se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender todo o resto do estadiamento, do tratamento, da manutenção do tratamento. Tá? Então vamos pensar assim, ó, quando a leishmania, ela, na sua forma promastigota, ela é inoculada no cão, seja por via transplacentária, seja por via da picada do mosquito, seja por via sêmen no macho, né, independente da forma que ela entrou no corpo do cachorro, ela tem ela vai para dentro dos macrófagos, e dentro desse macrófago, o macrófago seria a célula que fagocitaria ela e que faria toda a faxina para jogar fora, né? Falando em português mais popular. Só que ela tem a capacidade de driblar essa fagocitose e se multiplicar dentro do macrófago. Ela tem essa capacidade. Enquanto ela faz isso, né, o organismo ele tem duas formas de resposta imune. A resposta celular, TH1, e a resposta TH2, que é a resposta por anticorpos. Todas elas mediadas por essas citocinas aqui, né? Quando tem um padrão dessas citocinas, a gente tem resposta TH2. Quando tem um padrão dessas aqui, a gente tem resposta TH1. Isso explica muito, esse padrão aqui é muito individual. Então isso explica muito o porquê da gente ter em torno de 60% a 80% dos positivos sem sintomas. Os animais sem sintomas são os que têm um padrão de resposta TH1. Tá? São aqueles animais que estão dormindo na cama com a gente, que estão gordos, que estão comendo, que estão faceira com pelo bonito, mas que são positivos e a gente nem sabe, né? Porque não pesquisa. Tá? Então aqui entra um dos porquês da gente fazer testes. Zonas endêmicas a cada 6 meses e zonas não endêmicas a cada 1 ano. E aí não é assim, eu já testei. Não, testar e retestar. Testar, retestar e encolerar. Né? A gente não pode admitir que um paciente nosso ande na rua sem coleira. Tá? E aí não é só leishmaniose, nós estamos falando de outras coisas mais aí, tá? Que também podem complicar a vida deles. Então voltando aqui para a imunologia, aqueles animais que têm resposta de padrão TH2, o que acontece? Eles começam a produzir anticorpos, só que esses anticorpos eles não conseguem encontrar essas leishmanias que estão lá no trabalho de replicação dentro do macrófago. Quando esse macrófago fica repleto, ele se rompe, e esse monte de leishmania encontra esse monte de anticorpo aqui. E aí o que acontece? Por conta da quantidade ser muito grande, a formação de imunocomplexos também ocorre numa quantidade muito acima do normal. E esses imunocomplexos, teoricamente, o anticorpo neutralizando o agente, teoricamente o corpo do cachorro deveria pegar aquilo ali e apresentar para o sistema imune na parte celular ali e dar um jeito de eliminar aquele imunocomplexo. Só que isso não ocorre por quê? Porque a quantidade de imunocomplexos é muito grande. Então o que acontece? Esses imunocomplexos, como eles não conseguem ser eliminados pelo corpo a tempo, eles ficam circulando. Então pensa assim, vários imunocomplexos que são proteínas de grande porte, que ficam circulando lá de maneira aleatória dentro na circulação do cachorro, e aonde eles vão encostando e parando, eles vão causando um ponto de inflamação.
Então imagina que é uma proteína que não é reconhecida, então ele circula lá, chega lá no olho, causa uveíte, né? Causa olho seco. Ele circula, vai lá na ponta da orelha, causa vasculite. Dentro do nariz, causa vasculite. Ele vai lá na pele do cachorro, causa dermatite nodular, dermatite ulcerativa, dermatite seborreica, né? Inflama a pele das mais variadas maneiras, né? Esse imunocomplexo ele vai lá no intestino, ele causa enterite, ele causa diarreia com sangue, aquela diarreiazinha com sangue e muco que vocês com certeza dão metronidazol e vermífugo 3 dias, né? E que dizem que a giardia é resistente, né? Aquela diarreia que vai e volta, que a gente bota a culpa na giardia porque ela é resistente no ambiente, blá blá blá, às vezes né, isso aqui, e é bem comum, tá? Esse imunocomplexo, ele anda, vai na articulação, esse cachorro chega mancando para nós, aí tu vai fazer um raio-x, porque quem de sã consciência pega um cachorro mancando no consultório e faz um exame de sangue, né? Poucas pessoas fazem isso. Não digo que ninguém faça, mas a grande maioria não faz. Tá? Então o animal pode chegar mancando, ele pode chegar com diarreia, ele pode chegar com convulsão, né? Ele pode chegar com uma doença de pele, ele pode chegar com olho seco, com uma uveíte. Então assim, os sintomas são os mais variados que a gente precisa colocar no diferencial. Então assim, o cachorro é um bulldog com olho seco. É da raça, não vamos testar. O cachorro tem giardia, eu sei que ele tem giardia, já fiz o exame de fezes e deu giardia. Mas a gente tratou 200 vezes e não deu certo. O que aconteceu? A gente precisa testar, a gente precisa botar no diferencial. O grande problema desses imunocomplexos não são nem tanto assim a questão de diarreia, de doença de pele. Esses imunocomplexos, eles matam o nosso paciente quando eles encontram, em primeiro lugar, esse processo inflamatório todo produz uma série de citocinas inflamatórias que agem lá na medula óssea, né, que é a nossa fábrica das hemoglobinas, e sequestra o ferro a ponto de não permitir que a medula produza hemácia e hemoglobina. Então a gente tem uma anemia arregenerativa, tá? Uma anemia inflamatória. Então é importante que vocês entendam o que é olhar um hemograma e entender que esse hemograma é um hemograma de leite. Né? Não pode ser um hemograma com regeneração, não pode ser um hemograma, né, com sinais de hemólise. Né? Normalmente não é assim. É um hemograma, uma anemia normocítica, normocrômica, pela falta de produção dessas hemácias, e inclusive as plaquetas também entram nessa jogada aí, pela nossa medula óssea. Tá? Como é que trata? Em primeiro lugar, não suplementa com ferro, né? Ferro é para anemia ferropriva. Tá? Em segundo lugar, não deixa o tutor dar fígado, beterraba, essas coisas que, né, a gente sabe que, mas é o que fazem. Tá? É anemia porque ele estava comendo bem, como é que ele vai ter uma anemia? Olha, é o seguinte, é uma anemia inflamatória. Doença inflamatória, inflama o corpo todo, e a gente tem uma anemia inflamatória. Anemia inflamatória só vai melhorar quando a gente desinflamar, ou seja, quando a gente tratar o cachorro. Tá? Então, esse é o mecanismo. E o imunocomplexo, ele vai matar mesmo o nosso paciente quando ele chegar no rim. Tá? E aí, quando ele chegar no rim, ele vai, né, da mesma forma que ele circulou, parou no olho, no intestino, na pele, ele vai parar no túbulo renal. Quando ele parar no túbulo renal, ele causa uma glomerulonefrite. E onde ele começa com a glomerulonefrite, a gente tem alteração de parâmetros renais, a gente tem proteinúria, a gente tem SDMA alterado, ureia, creatinina, né, e uma injúria renal aguda, né, num princípio. Tá? E normalmente essas injúrias agudas a gente consegue reverter com o tratamento. E aí não botem na cabeça aquela coisa de vamos estabilizar o quadro renal para entrar com tratamento. Não. Se a gente tem um problema, uma injúria aguda causada por uma leishmania, a gente precisa tratar a leishmania. Senão nós não vamos estabilizar esse rim. Mas o cachorro está vomitando e o milteforã dá mais vômito. Assim, vai dar um jeito de segurar esse vômito de alguma maneira, vai fazer um protetor gástrico, mas a gente precisa fazer. O que o paciente com câncer precisa? Quimioterapia, beleza. Não adianta dizer assim, tô com dor de barriga, não vou fazer hoje. Não, tem que fazer. Né? Então o milteforã é a mesma coisa, não pode ser descontinuado, ele precisa ser usado, inclusive naqueles animais de estadiamento 4, 5 e 6. Tá? Então vamos lá, ele fez a injúria renal, e a gente sabe que o cachorro ele tem, né, em torno de 200 a 250 néfrons em cada rim. Né? Então pensa assim, 500 mil néfrons. Né? Esses néfrons vão adoecendo e vão morrendo. Onde eles morrerem, eles viram cicatrizes, e onde eles viram cicatrizes, eles não filtram mais. E onde eles não filtram mais, eles diminuem a capacidade
né, de filtração e de eliminação de toxinas, e aí o que acontece? Esse animal entra numa doença renal crônica, e aí sim, ele vai para um estágio bem mais avançado, e aí a gente não tem muito o que fazer, né? A gente vai tentar estabilizar ele e tratar, mas já sabendo que esse animal tem uma longevidade, né, um pouquinho reduzida em relação aos outros, bastante reduzida em relação aos outros, tá? Muitas vezes não responde tão bem ao tratamento. E aí não é o remédio que não funcionou, é o cachorro que já está num estágio bem mais avançado. Por quê? Porque o paciente renal vomita, o paciente renal não tem apetite, né? O miltefosina não vai agir no rim, não vai piorar a função renal, mas ele também vai tirar o apetite, ele também vai agredir o trato gastrointestinal, e aí o nosso paciente não vai comer e nós vamos ter um grande problema aí, tá? Nós precisamos sondar, nós precisamos usar protetor gástrico, não sei, nós temos que dar jeito de fazer essa medicação, tá? Então, esses são os mecanismos que a gente encontra na leishmaniose. Então, pensa que o cachorro pode chegar, um cachorro jovem com creatinina alta, né? Um cachorro com uma anemia, com uma proteína total em 12, desconfie. Não tem outra doença que chegue numa proteína total de 12. Uma globulina de 10, não, Ehrlichia não faz isso. Nenhum outro hemoparasita faz isso, tá? Anemia regenerativa, foi fazer um ultrassom lá e encontrou um baço aumentado. Ah, é doença do carrapato, vamos dar doxiciclina, né? Então, pense um pouquinho fora da caixa para a gente poder encontrar, porque se a gente não procurar, a gente não vai encontrar, tá? Então tem alguns sinais assim que mostram muito claramente que não são sinais de pele, que é aqueles que todo mundo sabe, né? Que olha na rua, o cachorro já sabe que é leixe, tá? Então são sinais sutis de hemograma, de proteinograma, de função renal, de ultrassom, que a gente tem que ficar atento por causa da leixe, tá? Então se vocês entenderem isso aqui, nós vamos entender logo em seguida como que funciona o estadiamento e como que funciona o tratamento, tá? Então, pensando naquilo que eu falei para vocês, a gente tem uma pequena quantidade de animais infectados sintomáticos. E os assintomáticos, tá nesse tamanhão aqui, ó. Então, por isso, a gente precisa testar os nossos pacientes. Foi lá fazer uma vacina, coloca na tua rotina. Ah, mas eu já testei 10 e os 10 deram negativo. Testa o 11º, o 12º, vai fazer porque tu vai achar. Tá? Vai achar. E se tu achar, tu vai fazer diagnóstico precoce. Se fizer diagnóstico precoce, a chance da gente levar esse animal com qualidade de vida. Agora, se o tutor leva na tua clínica e tu não faz, e o cachorro adoece, ele leva no outro veterinário, ele vai dizer, como que o meu veterinário não me disse que existia isso? Por que que o meu veterinário não disse que o cachorro tinha que andar de coleira? É isso que eu ouço, todos os dias. Tá? Fui em 5 veterinários, nunca ninguém me disse que tinha que andar de coleira. Nunca ninguém me disse que tinha que testar. Né? Eu só testei esse porque o meu outro cachorro deu positivo. Daí tu testa os outros 5 da casa, 3 são positivos, sabe? Então, antes a gente fazer esse teste de maneira precoce e diagnosticar cedo, encolerar esses animais e tentar levar eles num tratamento de estágios mais reduzidos para a gente poder levar eles com qualidade de vida mais para frente. Tá? Então, essa é a distribuição. Se a gente entender que isso aqui são aqueles animais que chegam lá para vacinar, que não tem nada, que abana o rabinho, que come o petisquinho no consultório, né? Esses animais a gente precisa testar. São esses que a gente, diagnosticando cedo, a gente vai dar uma boa longevidade para o nosso paciente. E aí, vamos começar com os exames de diagnóstico, tá? Qual é o passo a passo? Em primeiro lugar, né? Eu falei de testar os assintomáticos, claro, isso aí é como triagem, tá? Não estou falando de diagnóstico, nós estamos falando de diagnóstico. A clínica sempre é soberana, tá? Por que eu botei 2025 aqui? Porque em 2025 foram feitos os estudos para o novo manual de estadiamento do Brasileixe. O Brasileixe é uma entidade nacional formada por vários pesquisadores de renome aqui no Brasil, que se reúne uma vez por ano em Belo Horizonte para fazer atualizações em leishmaniose. Em 2025 foi feito nós tínhamos um manual de estadiamento de 2018, aí em 2025 foi feito o novo. O que mudou? O que mudou é o seguinte, a gente só trata, quando eu falo tratar, é tratar com milteforam, né, com miltefosina. A gente só trata animais doentes. Tá, mas o que é um animal doente? Né? Um animal doente ele é aquele que vem todo com a pele toda machucada, é aquele que vem com a creatinina em 10? Às vezes não. Às vezes é aquele animal que tem 30 de hematócrito, que tem o baço aumentado, que está bem, mas que tem 25 de hematócrito. Ele está super bem clinicamente, mas tem os linfonodos aumentados, né, os poplíteos e
submandibulares. É um cachorro que está super bem, mas tem 12 de proteína total. Né? A gente foi fazer o check-up lá, a gente viu que tem uma creatinina já no limite. A gente foi fazer um exame de urina, tem uma densidade um pouquinho mais baixa, que tem uma proteinúria, sabe? Esse é o paciente que também é sintomático. Ele não é doente, assim, a ponto de tu olhar para ele, não tá comendo, tá mal, mas ele é um animal sintomático. Esse é um animal que a gente trata, tá? Então a clínica vai ser sempre soberana. Se esse animal não tiver nenhuma alteração bioquímica, hematológica, clínica, enfim, né? E ele tiver um diagnóstico positivo, ele vai entrar nos estágios iniciais e ele não vai precisar do miltefurano. Depois nós vamos falar sobre estadiamento e vocês vão entender melhor isso. Como é que a gente começa tudo isso? Com a sorologia. O que é sorologia? É quantificação ou qualificação de anticorpos. Né? E a gente pode fazer um diagnóstico com um teste rápido, ou com um ELISA-RIF, só com eles. Né? Por que não? Porque assim, a gente tem o primeiro teste rápido, a imunocromatografia, ele é um teste qualitativo de anticorpos. Tá? O que significa isso? Um teste qualitativo, ele é o teste que diz se tem ou não tem anticorpo. Ele não diz se tem muitos, tem poucos, tem médio. Não, ele tem ou não tem. Bom, se tem anticorpo na quantidade para pegar num teste rápido, opa, acendeu uma luz amarela, vamos procurar. Mas ele não é um teste de diagnóstico. A gente não pode começar a fazer estadiamento e tratamento a partir de um teste rápido, tá? Outro exame Aí vamos entrar na questão das prefeituras, né? Temos um teste rápido positivo, vamos notificar e a prefeitura vem e faz o quê? Coleta soro para ELISA, né? O ELISA que vai para o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado. O ELISA do Estado, ele é diferente do ELISA-RIF que a gente faz no laboratório. O ELISA do Estado é um ELISA, é uma outra metodologia diferente da imunocromatografia, ele também é um teste qualitativo. Então, o que a gente pode concluir disso? O teste qualitativo, ele não vai me dizer se aquele animal está doente por causa da leishmaniose. Ele vai dizer se tem ou não tem anticorpo. Né? Eu posso ter anticorpo para Covid hoje, não quer dizer que eu tenha Covid. Eu posso ter anticorpo para qualquer coisa, né? E não quer dizer que eu esteja doente. Só que, qual que é o problema aqui? Que esses animais estão sendo eutanasiados hoje. Se eles não têm tutores, eles vão ser eutanasiados. Se eles derem teste rápido positivo e eles não tiverem tutores, ou o tutor não quiser tratar, ou não quiser esmiuçar melhor o diagnóstico, eles são eutanasiados. Às vezes aqui, animais saudáveis, que não tem nada. Eles não vão se eles forem encolerados e mantidos, eles não vão passar, eles não vão ser reservatórios. Se eles forem mantidos com coleira e com uma medicação dessas isoxazolinas, né, um Simparic, a gente consegue manter de maneira que ele não transmita, né? Porque o mosquito que picar, que driblar a coleira porventura, vai picar e vai morrer. Então existe maneira, né? Só que, infelizmente, algumas prefeituras ainda têm essa política da eutanásia e incentivam as pessoas, incentivam os veterinários a fazer a eutanásia. É mais prático, é mais barato, né? Então, é um problema que deveria ser contido por eles, que eles lavam as mãos e aí quando chega o problema, o tutor não tem grana e eles, te vira, entendeu? É isso aí. Aí a gente tem, para nós, né, porque isso a prefeitura não faz, que é o ELISA-RIF. O que é o ELISA-RIF? É um exame quantitativo de anticorpos. O que ele faz? Ele quantifica os anticorpos, ele diz se tem ou não tem, se tem pouco, se tem muito, se está intermediário, tá? E como que a gente considera um positivo no ELISA-RIF? Não basta ser 1 para 80, 1 para 40 no RIF, não basta ter, a gente precisa ter 3 vezes o ponto de corte no ELISA e 3 vezes o ponto de corte no RIF. Não basta ter um só, tem que ter os dois, tá? O que significa isso? O que é o ponto de corte no ELISA? Lá, quando vocês pegam um exame de ELISA, vocês vão ver que tem o cutoff, que é o ponto de corte do exame do laboratório, e tem um número embaixo chamado OD, que é a densidade óptica. É a leitura da amostra. Esse valor da leitura da amostra tem que ser 3 vezes maior do que o ponto de corte do exame. Tá? Esse é o teste positivo. E o RIF? O ponto de corte do RIF é 1 para 40. Então, 3 vezes o ponto de corte seria 1 para 120, né? 120. Só que não tem o 120, ou é 80 ou é 160. Então, a gente considera positivo a ponto de fazer estadiamento e tratar o 1 para 160. Tá? Então, pegaram 1 para 80, 1 para 40, ou uma sorologia fraca no ELISA, a gente precisa passar para a segunda parte aqui, ó, que são as provas parasitológicas. Tá? Como é que a gente classifica isso aqui? Né? A prova parasitológica, o que significa? A gente precisa achar o parasita.
Se a gente tem uma sorologia fraca, esse animal pode não ser doente. Ele pode só ser um contactante e não ter nada, né? Então ele não, muitas vezes nem precisa ser tratado. Ah, ele tem uma anemia e deu positivo 1/40 aqui. Não, peraí, ele pode ter uma erlíquia. Não por reação cruzada, mas por co-infecção. O que está causando anemia pode ser erlíquia, não a leishmania. Entendeu? Então a gente tem que se ligar, porque uma vez que a gente começa um tratamento para leishmaniose, é pro resto da vida. Então não é só caro, é desgastante para o tutor, é desgastante para o cachorro, e a gente tem que ter muita responsabilidade quando vai começar esse tratamento. Tá? Então passamos para a segunda parte, que é a prova parasitológica. Gente, eu acho muito simples e muito óbvio que a gente tenha pelo menos um microscópio dentro do consultório, tá? E tem que estar agarrado no microscópio. O veterinário clínico tem que ter um microscópio lá para fazer citologia de ouvido, para fazer citologia de pele. Cara, não precisa ser dermato para fazer isso, né? A gente precisa ter para fazer uma citologia de esporo. Cara, quantos gatos foram tratados para esporo que não era esporo, né? Que era cripto, que era leishmania, que era tumor de pele, né? Simplesmente porque a pessoa olha um gato com uma lesão e acha que tem que dar itraconazol. Então, citologia é básico. Como é que a gente faz citologia para leixe? Medula ou linfonodo, ou pele, né? Se a gente tiver lesão de pele, tá? Nunca de sangue, tá? Por isso que eu coloquei ali, ver a amostra. Então a citologia é muito fácil de fazer. Funcionou um linfonodo, botou na lâmina, corou a lâmina com panótico, simples, observou na hora, na frente do cliente. O bom de tudo isso que é barato, é rápido, e tu mostra pro cliente, olha aqui, ó, tá ali a leishmania, tá vendo? Ó, aquilo ali é a leishmania. Tira foto, mostra no computador, amplia, o cara adora, tá? Sai de lá te idolatrando, tá? Por um negócio que é ridiculamente simples, né? Então, citologia, qual que é o problema dela? Tem uma especificidade, uma sensibilidade baixa, né? Porque tem muita amostra que tu não vai achar leishmania, é um negócio meio subjetivo, né? Então tem uma sensibilidade baixa, mas pode ser a primeira prova parasitológica. Tu tá no consultório, tu quer resolver ali a parada, tu consegue dentro do consultório. Se a gente não conseguir ou tiver dúvida, a gente passa para o PCR, tá? E o PCR, ele pode ser qualitativo ou quantitativo. O qualitativo, ele serve só para dizer se tem ou não tem, tá? Para diagnóstico serve, tá? Para acompanhamento já não é muito bom, tá? E aí que entra, não sei se vocês atendem plano, aqui entra a malandragem do plano de saúde, né? O plano de saúde, quando a pessoa tem um cachorro com leixe, ela vai lá, diz, meu cachorro tem leixe, tem um plano aqui que é para leixe. Dá até o PCR, aí tu vai olhar o PCR qualitativo. Claro, que sabe que a pessoa só faz uma vez na vida, não precisa fazer de novo, né? Não vai fazer o quantitativo porque o cara tem que fazer, né, seguido, tá? Então eu quase não uso o qualitativo. E o quantitativo, como é que a gente faz? O quantitativo precisa ser de amostra que a gente tenha alguma quantificação de leishmania. Quais são essas amostras? Se a gente tiver um baço aumentado, pode ser do baço. Se a gente tiver uma pele lesionada, pode ser um PCR de pele. PCR de pele é tipo um punchzinho, né, da pele sem esqueci o nome do conservante lá para histopatologia, o formol, sem formol, por favor, não vai, PCR não tem como fazer PCR se colocar a amostra no formol. O PCR pode ser de linfonodo, se o linfonodo estiver reativo, é bem bom de pegar leishmania em linfonodo, é fácil de coletar também, tá? Mas o padrão ouro, a meu ver, é a amostra de medula, que não tem nada demais, as pessoas fazem aquela onda para coletar e não tem mistério nenhum. A gente não precisa nem sedar a maioria dos pacientes, tá? Eventualmente, histopatologia também pode, né? Porque às vezes tu pega uma dermatite nodular, às vezes o cara tira o nódulo e manda para histopatologia. É mais difícil pegar na histopatologia do que na citologia, por incrível que pareça, tá? Então a histopatologia pode vir negativo, se tu tiver uma lesão de pele e quiser fazer, aí tu pode dar negativo. Aí a gente passa, vamos lá, positivou ali, a gente passa para os exames de estadiamento. Quais são eles? Começar com os exames de imagem, ultrassom. Para que eu preciso de ultrassom? O que o ultrassom vai me trazer de informação para um estadiamento? Eu preciso ver como é que está o baço, está aumentado. Se não está, isso não é tão importante, né? Mas a gente precisa ver. A gente precisa ver como que está, especialmente o rim, né? E o rim, ele vai estar lá, ele vai dizer se tem alguma alteração de conformação, se não tem, se tem algum indício de uma injúria aguda ou não, tá? Essas são as principais informações que o ultrassom me traz, que são extremamente importantes. Porque se a gente pegar lá uma creatina aumentada, a gente tem que saber como é que está a forma desse rim. Se ele está bonitinho, se ele está daquele jeito, né? E a gente consegue definir se essa doença renal é crônica ou aguda
a partir do ultrassom. E isso faz toda a diferença no tratamento. Tá? Depois a gente passa para hemograma e bioquímicos. Qual que é a importância? Né? Como eu falei para vocês, uma das formas, né, que a leishmania pode matar o nosso paciente são as anemias, né, as anemias inflamatórias. Então, um hemograma completo, né, com a questão de regeneração, né, com reticulócito, com plaqueta, tá? O proteinograma é imprescindível, tá? Sempre que vocês tiverem lá uma relação albumina-globulina abaixo de 0,4, 0,4 ou próximo de 0,4, desconfie de doença infecciosa, tá? Não tem como fugir muito disso, tá? Isso aí, essa relação albumina-globulina, e às vezes a globulina não tá nem tão alta, mas a albumina tá baixa. E a gente tem um bom indício de doença infecciosa. Quando a gente tem uma globulina muito, muito alta, 10, 12, dificilmente alguma coisa que não seja leishmania, tá? Então, são dicas que, né, são imprescindíveis para quem faz diagnóstico. E a bioquímica renal, né? Como eu falei para vocês, o hemograma e a bioquímica renal, por quê? Porque são os dois locais onde a leishmania pode matar o nosso paciente. E aí, bioquímica renal não é só ureia e creatinina, tá? Ureia e creatinina, quando a gente tem alterado, a gente já tem 75% do rim perdido. E a gente não quer que o nosso paciente chegue com 75% do rim perdido. A gente tem que antecipar isso aí. Então, chegar com uma creatinina alta ou um pouquinho acima do normal já é ruim para nós, tá? É um prognóstico ruim para nós. Tá? Então, bioquímica renal lê-se ureia, creatinina, SDMA, cálcio, fósforo, eletrólitos, se puder. Tá? Se for um paciente renal mesmo, a gente, né, vamos de hemogaso, vamos de outras coisas para tentar esmiuçar um pouquinho mais essa doença renal. A questão da urinálise, se a gente está pensando em entender sobre a saúde do rim, nada mais justo que a gente procurar o produto desse rim, né? Então, a urinálise é imprescindível, a gente precisa saber como que está a densidade urinária, né? A gente precisa saber como que está a proteinúria, a gente precisa saber se essa proteinúria é pré-renal, renal ou pós-renal. Se a gente tiver uma proteína total muito alta, a gente vai ter proteinúria, uma proteína total no sangue muito alta, a gente vai ter proteinúria pré-renal. Então não confundam, não tem como a gente botar toda a culpa da proteinúria no rim e chegar lá, chegou uma proteinúria, um RPCU de 2, o cara já lasca lá um medicamento para pressão, alguma coisa para, né, uma telmisartana, um Forticor. Não. Entendam que a proteinúria, ela nem sempre é problema renal. A gente tem que ver se tem proteína total alta e a gente tem que ver se na urina tem alguma coisa, tipo bactéria, hemácia, leucócito, por conta de uma cistite, que também também aumenta a proteinúria e não é renal, é pós-renal, tá? Então é importante a gente saber entender esse jogo aí da urinálise. Importante, quando a gente for fazer coleta de urina, a gente precisa pegar uma urina onde o animal tem uma privação de água por algumas horas, tá? Porque a gente desafia o rim. Se a gente pegar esse animal que tomou 1 litro d'água antes de fazer o exame, infelizmente a gente vai estar com essa urina diluída, né? Se a gente tomar uma térmica de mate agora e fazer o exame de urina, a gente vai ver que a nossa densidade urinária vai estar baixa. Por quê? Porque a gente não desafiou o rim. A gente tem que deixar o rim... Sabe? Por que os médicos pedem para a gente fazer isso na primeira urina da manhã? Justamente porque a gente não tomou água durante a noite. A gente acordou e foi lá fazer o exame. A gente vai pegar uma urina bem desafiada, uma filtração, um rim bem desafiado. Tá? Então é importante. Outra coisa importante, tá? Dentro da urinálise, a urina é extremamente perecível. Então não dá para fazer urinálise e deixar das 6 horas da tarde até o outro dia de manhã para mandar para o laboratório. Não faço. É dinheiro posto fora. Tá? O que tinha de cilindro já se desfez, o que tinha de bactéria já se multiplicou, sabe? Então não façam, tá? Não façam, porque vai dar diferença na RPCU, vai dar diferença em tudo. Então, se vocês tiverem como fazer essa urinálise em meia hora, 1 hora, façam. Se não, não façam. Não vai dar um bom resultado, vai mais atrapalhar do que ajudar. Tá? Então, não é nem para ir para a geladeira, é para sair da seringa ali, ou pela sonda, seja como vocês coletarem, direto para o laboratório. Tá? É importante isso, bastante importante. E aí vamos para o estadiamento, segundo o Brasileixe, 2025. Tá? Então, até 2025 a gente tinha 5 estágios, não tinha o estágio 6. Tá? Então, em 2025 veio um estágio a mais, mas principalmente acima disso, né, praticamente os caras dividiram o estágio 3, tinha o 3A e 3B, em 3 e 4.
né? Porque o 3B era um animal que já tinha uma ureia um pouquinho aumentada, um SDMA um pouquinho fora, um pouquinho de proteinúria. Agora esse estágio é o estágio 4. Então vamos lá, estágio 1 e estágio 2, animais assintomáticos. Tá? O que significa isso? Nada de sintoma. Nada de sintoma clínico e nada de alteração bioquímica e hematológica. Tá? Então esse animal não tem nada, ele só diagnosticou porque ele foi lá fazer a vacina com vocês e testou positivo. Aí vocês fizeram todos os exames e deu tudo bom. E o cachorro está maravilhoso. Esse é o estágio 1. Tá? O que é o assintomático positivo? Tá? Esse é o assintomático exposto, que é o que deu o teste rápido positivo, mas não deu o ELISI-RIF lá muito alto. É um assintomático com uma sorologia fraca. Tá? O assintomático positivo, o que é? Ele fez a sorologia, que pode ter dado alta ou pode ter dado baixa. Ele fez a prova parasitológica, que deu positivo, ele deu PCR positivo, mas ele não tem nada de sintoma. O que quer dizer isso? Que esse cachorro tem uma imunidade top. Ali onde vocês viram lá a imunidade, a resposta TH1, TH2, o estágio 2, que é o positivo, ele pode ter uma carga parasitária alta, mas se ele não tem sintoma, ele é estágio 2, ele não precisa usar miltefosina, por exemplo. Tá? Até 2025, o estágio 2 usava milteforam. O animal assintomático positivo tomava milteforam. Essa foi uma das mudanças que a gente teve agora a partir de 2025. Então o animal lá, 1/80, foi lá, fez PCR, deu positivo, não tem sintoma, não tem alteração, é o estágio 2. Então o que esses dois estágios a gente faz? Imunomodulação, só isso. Tá? Imunomodulação é estimular a resposta TH1. Se o animal já tem uma resposta boa, não tem sintoma, ele precisa ser estimulado na sua resposta TH1. E esses dois animais aqui, mesmo que tenha só um teste rápido positivo, ele não tem leishmaniose, mas ele tem um resultado positivo. O que ele precisa? Ele precisa ser acompanhado por vocês. Vocês não podem largar de mão esses estágios aqui, porque hoje ele pode ter uma sorologia fraca, amanhã ele pode ser um animal sintomático, ele pode estar com uma doença renal, e vocês chuparam bala aqui, ó, não acompanharam. Então a cada 4 meses a gente precisa acompanhar, todos os estágios precisam ser acompanhados a cada 4 meses. Tá? E aí aqui no 3, a gente começa o sintomático. Então o estágio 3 é aquele que a gente mais atende. É aquele que tem doença de pele, é aquele que tem claudicação, aquele que tem diarreia, e aquele que não tem nada de alteração renal. Que está com a ureia e creatinina boa, que está com ultrassom legal, que não tem um SDMA alterado, tá? Que tem uma proteína total lá nas alturas, que está emagrecendo, né? Que tem a ponta da orelha descamando. Esse é o estágio 3. Esse estágio ele tem um prognóstico bom ainda. Ele é um dos pacientes que mais responde a tratamento. Tá? Ele pode ter alguma dificuldade no tratamento, porque a gente tem uma medicação que é bastante agressiva, mas ele, em geral, tem um prognóstico bom. Tá? E daqui para frente a gente tem os estágios, né, o 4, 5 e 6 são os estágios sintomáticos renais. Aí a gente precisa tomar bastante cuidado. Por quê? Porque os prognósticos começam no 4 como reservado, o desfavorável no 5 e o gravíssimo no 6. O que é o 6? Aquele doente renal crônico já está com a imagem do rim bem prejudicada, já está com uma creatinina em 10. Né? Esse é um animal que talvez a gente possa pensar numa eutanásia, tá? Mas mais para evitar sofrimento e a continuidade do problema, do que propriamente para diminuir a infectividade desse paciente. Tá? Então esses estágios aqui, todos eles tomam milteforam, depois nós vamos falar de tratamento. Miltefosina, alopurinol, domperidona, mais imunomodulação. Esses 4, 5, 6 a gente precisa fazer estadiamento de doença renal, tá? E fazendo o estadiamento de doença renal também tem a terapia para o rim, né? Além do tratamento, tá? Então precisa pensar, esse paciente aqui é o paciente que o tutor vai gastar mais, porque provavelmente ele vai precisar de uma internação, ele vai precisar de uma fluidoterapia, ele vai precisar de um hemogaso, ele vai precisar, enfim, né, um monitoramento mais frequente, de um hemograma mais frequente, tá? Então ele vai precisar de transfusão em alguns momentos, tá? Então esse paciente aqui é onde o cara gasta mesmo, tá? Gasta bastante. Então isso também é importante para vocês darem a largada no tratamento. Que é importante vocês esclarecerem, não para tirar de cabeça da pessoa não fazer o tratamento, mas entender que, ó, tu vai ter um desafio financeiro, além do estresse todo, um desafio financeiro bastante grande, que não vai ser só esse mês. Daqui a 1 mês nós vamos ter que repetir os exames, daqui a 4 meses nós vamos ter que repetir os exames,
né? Agora tu vai gastar com medicação, mas lá na frente nós vamos ter que fazer os exames de novo. Se esse cachorro não tolerar a medicação, ele vai ficar internado, vai sondar, sabe? Então, esses aqui a gente precisa botar um rumo no tutor para ele entender que realmente aquilo ali pode dar uma despesa alta e se ele não tiver condições, não adianta nem começar, entendeu? Não adianta dizer assim, eu tenho dinheiro para o milteforam, mas eu não tenho dinheiro para a coleira, eu não tenho dinheiro para os exames, tá? Como é que a gente faz? Mas eu quero muito. Bom, então ou tu dá um jeito de arrumar condição ou infelizmente ali na frente ele vai morrer na praia, né? Vai nadar e morrer na praia, tá? Alguns têm sorte de sair disso aqui, né? Mas enfim, eu também não estimulo a eutanásia, mas eu sei que é difícil e a gente tem que colocar isso para o tutor, tá? Outra coisa, essa estadiamento, essa diretriz de estadiamento, isso aqui tem de graça no site do Brasileixo lá, é um PDF lá completo com toda a questão do estadiamento, tudo isso que eu falei para vocês de maneira mais esmiuçada, vocês arrumam aqui, vocês conseguem aqui no brasileixo.com.br, uma coisa assim, tá? Então tem lá as diretrizes atualizadas que saíram agora em novembro de 2025. E o tratamento, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem uma doença que é basicamente mediada por resposta imune humoral, tá? Então, se a gente tem uma doença onde a resposta por anticorpos é a que vai dar a sintomatologia ou não, então a gente tem que pensar que não basta a gente cuidar da leishmania, a gente precisa cuidar de todo esse resto aqui, ó. A gente precisa ter uma droga que mate a leishmania, que diminua a carga parasitária. A gente precisa ter uma droga que faça a leishmaniostase, ou seja, que faça com que aquela carga parasitária que a gente reduziu com o leishmanicida, que ela continue num nível bom, né? Vamos supor, eu fiz um PCR quantitativo, eu peguei lá 1 milhão de cópia de DNA na minha medula, tá? Eu uso o milteforam, a tendência é que essa carga parasitária baixe. A gente não tem uma cura. Tá? Não existe uma cura parasitológica. A função do milteforam é reduzir carga parasitária. Onde ele reduziu carga, o animal melhora, porque se tu não tem leishmania, tu não tem tanta resposta imune, não tem tanto anticorpo. Né? Então o animal dá uma melhorada. Só que ele sozinho não funciona por quê? Porque logo quando tu parar de usar, essa carga parasitária volta a subir e o animal volta a ter toda a sintomatologia. Então a gente precisa de uma droga que a gente chama de leishmaniostático, que é o allopurinol, tá? Cuidem muito a questão de dose, tá? Porque o allopurinol é muito comum as pessoas fazerem uma vez ao dia, que está errado, fazer 3 vezes ao dia, que está errado, ou fazer uma dose que não seja a dose de 10 a 20 miligramas por quilo BID. Tem que fazer. Isso aqui é um dos maiores erros que a gente vê, tá? A dose errada de leishmaniostático. Ou tu dá de mais ou tu dá de menos. Outra coisa importante, o allopurinol, ele provoca cálculo, vocês devem saber, né? Cálculo renal, cálculo de xantina. Qual que é o problema disso? A gente precisa acompanhar esses animais com ultrassom. Uma das finalidades do ultrassom a cada 4 meses é acompanhar o efeito colateral do allopurinol. E a gente tem que entender qual que é o momento de parar ele, tá? Não é uma xantinúria na urina, não é um sedimento na bexiga, não é uma calcificação, uma nefrocalcinose que vai fazer a gente parar o allopurinol. Para a gente parar o allopurinol, a gente tem que ter cálculo, né? Se tiver sedimento, ok, todo cachorro que tomar leishmaniostático, que tomar allopurinol, ele vai ter um certo grau de xantinúria. Não quer dizer que a gente precise parar com allopurinol. Então é entender que isso aqui precisa ter continuidade. Se eu não tiver continuidade para isso aqui, ou não puder dar continuidade para isso aqui, eu preciso ter alguma droga que substitua, tá? Então precisamos pensar. Não existe outro leishmaniostático que não seja o allopurinol. Então a gente precisa cuidar dele de outra maneira, né? Mas não dá simplesmente para parar e achar que o animal vai ficar bem, porque não vai. Ele vai diminuir os cálculos, mas ele vai piorar a questão da doença. Então entre ter um cálculo na bexiga, numa cadela, e ter a doença ativa, eu prefiro, sei lá, lavar a bexiga da cadela, fazer uma cistotomia, mas eu não quero que essa leishmania volte. Tá? Então tem que pensar muito nisso. Claro que eu não estou falando isso de cálculo renal, né? Cálculo renal é diferente. Tá? E o terceiro pilar do tratamento, que é a imunomodulação, essa imunomodulação, para mim, é o ponto-chave do tratamento. É aqui que as pessoas deixam passar o principal aqui. Porque se a gente imaginar que a gente tem uma resposta imune exacerbada causando sintoma, a gente precisa
diminuir a resposta TH2 e aumentar a resposta TH1. Estimular a imunidade certa. Imunomodular não é imunossuprimir, imunomodular não é imunoestimular, é organizar a resposta imune. Se eu tenho uma balança imunológica com resposta TH1 e TH2 que está assim, ó, com resposta TH2 assim, eu tenho que trazer para o normal e fazer com que diminuam os anticorpos e aumentem a imunidade TH1, tá? E aí entra um dos problemas aqui no tratamento, que é o corticoide, né? O pessoal gosta muito do corticoide, o veterinário é apaixonado por corticoide. Eu também sou, mas é um amor bandido, né? Então, assim, o corticoide, o que ele faz? Ele baixa a resposta imune TH2, melhora o sintoma. O cachorro chega mancando, toma corticoide, no outro dia ele tá lá pulando faceiro. Qual que é o problema disso? Ele vai baixar a TH1 também, ele vai ter problema, porque se eu baixar a TH1, a carga parasitária volta a subir, eu tenho um animal doente de novo, tá? Ele é o falso amigo, aquele que tu vai achar ele maravilhoso, o tutor tudo adora, porque dá e eles já dão por conta, né, o corticoide. Alivia coceira, alivia dor, alivia tudo, né, até o veite melhora. Mas ele parou, volta tudo de novo, tá? Então, não se apaixonem. Se a gente precisar baixar uma proteína total rápido, a gente pode usar um tratamento com corticoide rápido, assim, tipo decrescente de 1 semana, 10 dias, não, nada mais que isso, tá? Porque ao mesmo tempo que eu preciso baixar a globulina, eu preciso aumentar a imunidade TH1. E a imunomodulação, com domperidona, com imunoterapia, com beta-glucana, com imunel, seja lá o que for, artemisia, a imunomodulação é um negócio que demora. A gente tem em torno de 2 meses, eu calculo assim, que a gente consiga estabilizar esse paciente. E o corticoide é instantâneo praticamente, né? Então a gente tem que ir retirando esse corticoide e imunomodulando para que esse cachorro vai entrando nos eixos e aí a gente consiga manter ele de uma maneira estável, tá? Então esse aqui é o ponto chave do tratamento. A imunomodulação começa com a domperidona e a domperidona termina em 30 dias. A gente não usa domperidona para uso contínuo, tá? E não usa domperidona para substituir a allopurinol. É um outro erro que a gente vê bastante. E a gente também não usa domperidona com allopurinol contínuo para fazer tratamento sem milteforam. Então são os erros mais básicos que a gente vê. Tem cachorro que usa só allopurinol e fica bom da pele, e o cara acha que está maravilhoso, e o rim está lá tomando ferro, e dali 1, 2 anos esse cachorro é renal crônico e a gente não sabe por quê. E aí o veterinário diz, todo cachorro de leite morre assim, 1, 2 anos. Claro que tu não fez coisa nenhuma, né? E aí acaba morrendo mesmo. Agora a gente tem paciente que com 14, 15 anos aí, às vezes com creatinina de 3, 4, e tá super bem, sabe? Então a gente precisa pensar nisso aqui, ó. Isso aqui é o ponto-chave, é o pilar mais importante do tratamento. E a prevenção, tá? Essa parte aqui é que eu falo, isso aqui tinha que ser estimulado pelas prefeituras. Na verdade, pelo governo federal, né? Vamos combinar, tá? Isso aqui é um negócio que não dá para... A gente precisa encolerar todos os nossos pacientes, claro, né? Mas a gente tem que encolerar todo mundo. Porque se a gente conseguir... Existem trabalhos comprovando que quando a gente usa coleira com deltametria, depois nós vamos falar ali da recomendação do Ministério da Saúde. Quando a gente usa coleira com deltametrina 4%, a gente tem redução de casos humanos. Então, se a gente cuidar dos nossos cães, e aí não é o cachorro só o nosso de casa, é todos mesmo, né? Por isso que eu falo em prefeitura. A gente consegue diminuir casos humanos. O que a gente quer como agente de saúde pública? O que a gente quer? Né? Não só melhorar a condição da leite nos cães, mas melhorar nos humanos também. Tá? Então, a prevenção, ela precisa ser feita em animais positivos e negativos. Tá? Além, né, o controle do vetor, a gente precisa pensar em programas de castração em massa. Por quê? Quanto mais animais sem domicílio, né, maior vai ser essa transmissão. Menor vai ser o controle, tá? A coleira hoje é a única forma de prevenção, não tem outra forma. Mas existia vacina até 2023, existia, a vacina não protegia, tá? A vacina não protege. Por que não protege? Você sabe que vacina, sinomose, parvo, lepto, ela é um antígeno que estimula a produção de anticorpos. O que acontece se eu estimular anticorpo com leishmania? Né? Se eu estou falando que resposta TH2 causa sintoma, como é que eu vou fazer uma vacina produzir anticorpo para proteger contra a leishmania? Não existe. Então, o que a vacina fazia da ceva? Ela fazia estimular a imunidade TH1. Ela é um imunomodulador. Então, o que ela fazia? Ela só reduzia a incidência de sintomas. Então, o cachorro não deixava de pegar a leishmania.
Ele não deixava de ser positivo com a vacina. Ou seja, a vacina não é uma forma de proteção a nível de população, não tem como. Tá? Então, ao invés de fazer vacina, a gente precisa pensar. Isso aqui é a coisa mais básica, que sempre existiu. E aí começaram a falar em vacina e coisa lá. Mas assim, ó, se a gente fizer isso aqui, basicão, botar a coleira nos cachorros, a gente consegue, entre outras coisas, né, castração, enfim, diminuir os casos de leishmaniose. Diagnóstico precoce, aquilo que eu falei para vocês. Zonas endêmicas, uma vez a cada 6 meses. Zonas não endêmicas, uma vez por ano. Vamos lá, Canoas não é endêmico? Tá, vamos considerar que não seja tão endêmico. Tá? A gente tem casos, mas não é tão comum. A gente faz uma vez por ano. O cachorro vai lá vacinar, faz o teste de leite. Tá? Faz. Não, é porque assim, é desse jeito que a gente vai prevenir que esse cachorro morra cedo. Né? Falando em leishmaniose. Por que a gente não faz isso aqui e a gente faz castração, e a gente faz vacinação, e a gente faz, enfim, né, prevenção de doenças, de outras doenças, e não fala em leishmaniose? Ah, mas o tutor não vai querer. Bom, se ele não quiser, é problema dele, tu já explicou. Não vai ter o risco dele chegar lá num outro veterinário e dizer assim, ah, nunca me disseram que tinha que testar. Agora meu cachorro está positivo e ela nunca me disse essa veterinária ruim, essa veterinária incompetente. É assim. A gente sabe que é assim. Ele vai falar de ti para ela e dela para ti, e assim vai, né? Tu sabe que o tutor é assim. Então a gente precisa falar. Ah, não quer fazer? Cara, o problema é teu, né? Existe esse risco aqui, tu está correndo esse risco, tá? O tratamento adequado reduz a infectividade, tá? Então isso é importante. Quando alguém, vários tutores perguntam para nós, né? Ah, mas o cachorro é um risco dentro de casa, vai passar para minha filha, para minha mãe, para o meu vizinho, vou eutanasiar. Gente, a coleira impede que a transmissão ocorra. O Simparic impede que o mosquito sobreviva. E o tratamento diminui a quantidade de carga parasitária, fazendo com que o mosquito não consiga encontrar. Ele vai lá picar, ele driblou o Simparic, driblou o Ectofend, vai lá, picou o cachorro mesmo assim. Né? Se o cachorro estiver tratado com a carga parasitária baixa, ele não vai conseguir infectar e reinfectar outros animais. Tá? Inclusive, foi dessa maneira que o tratamento foi liberado no Brasil. Foi feito o que a gente chama de xenodiagnóstico. O xenodiagnóstico eles pegavam mosquitos virgens, né? Existe isso, mosquitos virgens cultivados em cativeiro, e colocaram em grupos tratados e não tratados. E eles viram, depois da dissecação desses mosquitos, que os mosquitos que picaram animais tratados, eles não continham formas promastigotas de leishmania. Ou seja, animais tratados reduzem a infectividade. Também o tratamento também tem um papel na cadeia epidemiológica, tá? E aqui, educação e saúde. Isso é extremamente importante, né? As pessoas não sabem nem que existe. Se nós veterinários não sabíamos até pouco tempo atrás, né? Imagina a população em geral. Então a gente precisa ensinar, e eu vou dizer para vocês, a nossa geração está perdida. Está perdida. A gente tem que focar nas crianças, tem que focar nos adolescentes, a gente tem que ir nas escolas falar disso aqui. Se a gente conseguir pegar essa parcela, e eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso, tá? Eu tinha um projeto em Viamão que ia nas escolas públicas, eu fiz em várias escolas, as crianças ficam vidradas no que tu está falando, parece que elas, sabe, ficam eu nunca vi criança hipnotizada assim, só vendo desenho, né? E eles ficavam na palestra da lei, um monte de criança numa sala grande, assim, tudo focado, mas como é? Que doença é essa? Ah, meu cachorro estava assim, o cachorro... Aí, sabe, eles são extremamente interessados. E essas crianças vão levar para casa o conceito e ali a gente vai começar a trazer essa informação. Porque se depender da gente, nós estamos ferrados. Aqui é o manual esse manual saiu mês passado, mês retrasado. Que na verdade saiu não, ele foi reeditado, né? É a segunda edição dele. Então, o Manual de Vigilância e Controle de Leishmaniose do Ministério da Saúde indica coleiras impregnadas com deltametrina 4%, faltou o porcento aqui, né? Como forma de prevenção de leishmaniose humana. Né? Nós estamos falando de Ministério da Saúde. Né? Por quê? Porque quanto menos animais infectados, quanto menos cães infectados, menos pessoas vão estar infectadas. A gente sabe que todo mamífero tem capacidade de ser reservatório, mas o cachorro, em especial, ele tem um mel diferente, né? A leishmania tem uma facilidade dentro do corpo do cachorro que não tem em outras espécies. Tá? Então, o cachorro é o principal reservatório e a gente precisa usar isso aqui. Ó. Não é o gato, não diz, miou, testou, mesma coisa do cachorro. Né? Latiu, testou e encolerou. Tem uma palavra a mais aqui. Né? E o gato não... Se fala em encoleramento, mas não tanto quanto no cão.
A gente precisa pensar nisso aqui, ó. Vamos lá. Lê, latiu, testou, encolerou. Latiu, testou, encolerou, tá? Pensou? Focou? É isso aí, tá? Então essa é a principal mensagem que eu queria deixar para vocês. Isso aqui precisa ser para todos. Pensando naquele iceberg, lá na ponta do iceberg, naqueles animais doentes, que são uma grande minoria. E aí eu trouxe 2 casos clínicos para vocês resolver para mim. Esse é o Thunder, é um macho Rottweiler de viamão, né? Se botar de viamão só vocês já tem o diagnóstico, né? Olha, bem cachorro de viamão, né? E hoje, ó. Tá, faltou o I ali. Sinais clínicos: vasculite de ponta de orelha, blefarite, pododermatite, emagrecimento progressivo, onicogrifose. Exames: Elisa, 4 vezes o ponto de corte, RIF 1 para 160, né? Falei para vocês ali que é a partir daqui que a gente vê positivo. Hematócrito 27, normo, plaquetas em 38.000, tá baixa. Creatinina em 10, ureia 290, SDMA 46, o PC tá ferrado, né? Pressão arterial em 180. O que vocês fariam aí? Diagnóstico, em primeiro lugar. Parece óbvio, né? Mas vamos lá. Quero que vocês se soltem. Vai lá, meu. Vai. Te joga nessa. Tá, né? Tem um diagnóstico positivo aqui, né? Mas esse cachorro, com esse hematócrito, com essa plaqueta, ele não poderia ter uma co-infecção aqui? Não poderia ter uma Ehrlichia? Esse cachorro tá na rua, né? Teve na rua. Né? Não pode vir com um combo de Ehrlichia, não pode vir com um combo de hepatosum, ele não pode vir com Babesia. Né? Por que Babesia não? Vamos lá. Babesia é o que eu menos desconfiaria. Por que não? Por que não? Porque anemia é normo, né? A Babesia provoca anemia hemolítica, tá? Então, em geral, se esse animal não tem uma anemia hemolítica, ele podia ter leixe e anemia hemolítica se ele tivesse uma co-infecção com Babesia, ou se ele tivesse uma anemia hemolítica autoimune, né? Então, essas coisas que a gente tem que pensar um pouco fora. Mas como que tem uma anemia hemolítica se ele tem um RIF 1 para 160? Às vezes é uma co-infecção, tá? Então, a gente precisa pensar. Por que eu falo em co-infecção aqui? Porque se eu tratar o óbvio, aqui tá óbvio, né? Isso aqui estágios 4, 5, estágio 5, 6, tá com a creatinina em 10. Se eu tratar, já vai ter uma chance pequena desse cachorro ficar bom, né? Se eu tratar só com o tratamento da leixe e o estadiamento da doença renal e tiver uma co-infecção, não vai adiantar nada. Já vai ser difícil sem a co-infecção. Se eu tiver co-infecção, aí sim, aí dá uma extrema-unção pro cachorro. Tá? Então a gente precisa pensar, bom, diagnóstico a gente tem, precisa procurar co-infecção? Precisa. Tá? Sempre procurem co-infecções quando a gente tiver uma anemia muito severa, uma plaqueta muito severa. Não que a leixe não possa causar isso, tá? Ela pode, sozinha, tá? Mas a gente precisa procurar, tá? Porque a gente sabe hoje, por exemplo, o cachorro não tem um hematócrito alterado nem a plaqueta. A gente sabe que, por exemplo, a Ehrlichia, anaplasma, a gente pode até o animal pode ser positivo, mas se ele não tem clínica, que é a clínica básica, claro, a Ehrlichia é muito mais do que anemia e trombocitopenia, mas se a gente não tem uma clínica de anaplasma, por exemplo, e deu positivo para anaplasma, eu preciso tratar? Se eu não tenho plaqueta baixa? Né? Então, a gente precisa entender qual o resultado que a gente vai ter aqui nas co-infecções e o que realmente eu preciso tratar. Deu uma sorologia positiva para Babesia, esse cachorro, eu trato Babesia? Eu faço imizol nele? Oh, vocês estão tímidos, hein? Vamos lá. Vamos? Né? Então, essas coisas que a gente tem que entender, tá? Porque a leishmania, ela não vem sozinha. Ela vem quase sempre acompanhada, tá? E aqui a gente tem muita hemoparasitose, muita, tá? Outras regiões do Brasil a gente tem dirofilária, a gente tem outras co-infecções importantes que a gente precisa considerar, tá? Então, a gente precisa procurar co-infecção, é um estadiamento 5, 6, e a gente precisa entrar com o tratamento completo. Leishmanicida, leishmaniostático, imunomodulação e terapia para a doença renal, tá? Então esse paciente é difícil de tratar, tá? Ele tem isso tem que ser explicado, né? É um paciente difícil de tratar, não é que a prescrição não é difícil, mas a recuperação dele vai ser bem complicada. Ele vai se recuperar? Pode se recuperar, mas se a gente fizer uma terapia bem intensiva nele, se a gente internar, porque provavelmente ele vai vomitar, ele vai ter
outras alterações aqui. Daqui a pouco a gente tem que pedir um fósforo aqui para ver se, né, se não está alto também. A gente tem que fazer um hemogase, porque com essa creatinina aqui, a gente precisa saber como é que está o ultrassom desse cachorro para ver se esse rim está perdido ou não, tá? Então... o imisol, ele é chatinho, né? É um negócio que tu tem que ter... mas mesmo assim, eu procuro, eu sou do menos é mais, assim, eu acho que o imisol tem que ser... Eu digo se a pessoa diagnosticou errado. Sim. Se pensar numa sorologia positiva de Babesia e usar o imisol, pode piorar um pouquinho? Pode, tá? Pode. Então isso tem que ser bem pensado, tá? E assim, há quem diga que a Babesia, de todas as co-infecções, é a mais branda de todas, né? Então assim, ela leva mais a fama do que realmente ela faz o problema, tá? Então, se a gente, tu vê que assim, ó, parece uma coisa óbvia, né? Mas olha quanta discussão a gente tem em cima desse caso. E assim, isso aqui não é estático, né? Isso aqui vai evoluindo. Evoluiu. E a creatinina, baixou para 6. Mas o fósforo aumentou para 15. Sabe? Então tu tem que ir jogando com o que eu tenho, né? Dá uma quelada nesse fósforo, né? Faz uma terapia com sei lá, fluidoterapia, com todo o suporte para a gente tentar baixar. Se for uma injúria renal aguda, a gente consegue diminuir essa creatinina e fazer com que esse animal volte, tá? Mas se ele tiver com infecção, a gente vai patinar e não vai conseguir sair do lugar, tá? É aí que aí que são as dificuldades que a gente vê no dia a dia, tá? E se a gente não considerar tudo isso aqui, a gente toma rasteira quase sempre. E aí eu trouxe outro caso, tá? O Frisbee, um macho de 2 anos, hot, lata. Esse aí podia ser de Viamão também, né? Porque essa raça aí só tem sinais clínicos. Esse cachorro, ele não tinha sinais clínicos nenhum, mas para viajar para o Uruguai junto com seus tutores, o Uruguai pede sorologia de leite, né? Então, se tu não consegue entrar no Uruguai se não fizer um ELISI-RIF. E não pode ser PCR, é ELISI-RIF. Fez um ELISI-RIF e deu 2 vezes o ponto de corte e 1 para 80, ou seja, já não entrou no Uruguai, né? Volta e vai lá consultar. Chegou lá, tá com hematócrito em 45, as plaquetas em 250 mil, creatinina 1.2, ureia 32, STMA legal, UPC 0,2, proteína total em 7 e a pressão arterial em 120. E aí? O que vocês fazem? E já não vai entrar no Uruguai, não vai viajar com o dono. O que ele faz? A gente tem um diagnóstico? O que esse animal nos diz quando ele tem um ELISA 2 vezes o ponto de corte e um RIF 1 para 80? Investigar mais? Sim, esse é um dos pontos. Tá? A gente precisa fazer uma prova parasitológica. Tá? Mas e se essa prova parasitológica der negativa? Não chora. Tá longe de chorar aqui. Esse aqui tem que sorrir, porque olha só o jeito do animal, tá lindo. Esse aqui não dá pra chorar. Tá, mas por que imunomodulação? Porque tu falou que no estágio 1... isso aí. Viu? Tava só tímida, mas tava prestando atenção. Isso aí. Né? O que diz aqui? Eu preciso fazer uma prova parasitológica. Porque se der a prova parasitológica positiva, ele é estágio 2, porque eles são assintomáticos, não tem nada aqui de alterado, não tem nada clínico alterado. Ele pode ser o quê? Pode ser estágio 1 ou 2. Qual que é a diferença? Se ele tiver uma citologia positiva, se ele tiver um PCR positivo. Tá? Então, essa é a diferença. Qual que vai ser a diferença do tratamento do 1 por 2? Nenhuma. Né? A gente só tem que entender que esse paciente precisa ser acompanhado. Ele tem que estar de coleira, primeira coisa, né? E ele precisa ser acompanhado, cada 4 meses. Ele tem estágio 2, ok. O estágio 2, ele não tem leishmaniose, ele não é doente. A ose é a doença, né? Ele pode ser considerado um animal contactante, né? Ele foi um animal que surgiu anticorpo, de alguma maneira surgiu anticorpo, ele teve contato com a leishmania, mas ele não está doente. Então esse animal precisa ser, sim, imunomodulado, tá? E a imunomodulação vai ser lá, domperidona 30 dias, a gente pode fazer ciclo de domperidona 30 dias, tá? Nunca de uso contínuo. A domperidona 30 dias, e aí no intervalo desses 4 meses, o que a gente faz? A gente vai entrar lá com um Macrogard, com imunes, enfim, né? Essas Monomax da vida aí,
que a gente está acostumado a fazer, né? A gente pode entrar com imunoterapia, a gente pode, enfim, tem várias, artemisia é um negócio que o pessoal tem usado bastante, sabe? São coisas que a gente pode fazer e nunca deixar de olhar para esse cachorro, porque ele pode ter se infectado mês passado, e essa Elise Riff aqui pode estar fazendo isso aqui, ó. Se eu não cuidar lá daqui a 4 meses, ele está lá com 1 para 160 e está doente. E aí nós perdemos, chupamos bala. Tá? Então, esse é o ponto da gente diagnosticar, o melhor ponto para a gente diagnosticar e tratar e acompanhar e explicar para a pessoa a importância desse acompanhamento, né? Porque muitas não trazem de volta porque o cachorro ficou bom. Tá? Então, esse é um paciente que estágio 1 ou 2. Uma dúvida, esse Vai lá. cão, por exemplo, ele pôde passar para o Uruguai depois? Não. Não. Lá é eutanásia para todo mundo. Quem tem diagnóstico positivo, não infelizmente. Na Argentina é assim também. Não tem muito, eles não investem muito em tratamento. Não. Alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas? Tiago, tem uma pergunta. Quando tu fala ali de testar, quando tu vai vacinar e tudo mais, o que tu costuma fazer? Teste rápido mesmo? Sim, lembra que eu falei para vocês ali dos testes iniciais, tá? O teste, para quem não é doente, pode ser um teste de triagem. Ele não vai dar um diagnóstico, mas ele vai dizer se tem anticorpo. Se tiver anticorpo, pum, acendeu a luz amarela e a gente vai esmiuçar mais, tá? Mas como o teste rápido é um negócio prático e barato, faz na frente do tutor, tá aqui, ó, tá negativo. Não quer dizer que dali na frente não descarta. Nunca, porque tu tá falando de anticorpo. Exato. Ah, mas e se eu fizer um PCR? Porque ele pode ser positivo assintomático. Ah, mas daí tu tá falando no mundo ideal, o mundo ideal que todos tomam um Simparic e usam coleira, né? Então não existe isso. Né? Então a gente tem que pensar que exame de triagem é para triagem, exame de diagnóstico é para diagnóstico. Entender que não tem exame melhor um que o outro, não tem, tem um padrão, eu vou fazer só PCR agora porque ele disse que é bom. Não, todos são importantes. A gente precisa saber como que está a resposta imunológica. Ah, mas ele não tem nada. Faz um teste de triagem, não gasta com Elise Riff, que vai para o laboratório, fica 2 semanas lá esperando. Não, o cara tá ali para fazer a vacina, ele já sai com a coleira, já sai prontinho. Então, se vocês não estão acreditando no que eu estou falando, vocês pensem que isso aqui é uma verdade, tá? Estou falando assim, brincando isso. Se vocês não encaram isso como uma verdade, encarem isso como uma oportunidade comercial. Porque vocês vão fazer teste, vocês vão fazer vacina, vocês vão encolerar e vocês vão orientar e nunca mais vão perder esse cliente. Porque esse cliente vai ficar grudado em vocês. Uma vez que deu positivo aqui, ele vai voltar cada 4 meses rigorosamente para fazer todos os exames, sabe? Então, se vocês não acreditem em mim, pelo menos vocês acreditem que isso é eu não gosto de lidar dessa maneira, né? Mas é uma oportunidade, também é uma oportunidade comercial, por que não? Né? A gente prevenir, né, do que remediar. Muito melhor prevenir do que remediar. Tá certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Aquilo ali que nós falamos ali sobre sorologia qualitativa, né? Faz um teste rápido e já lasca um milteforam, sem saber como é que é, né? Tem muito veterinário que faz isso ainda, né? Existe um erro muito grande, depois eu descobri o porquê, tá? As pessoas usarem só alopurinol para tratar, ou usarem alopurinol e domperidona. Eu fiz um pós-graduação, né, em clínica e cirurgia, um tempo atrás, né? Mas um negócio famoso aí. E aí eu fiz questão de assistir a aula de leishmaniose do cara lá, né? Nem sei quem é o cara que estava dando. E o cara falando sobre tratamento com alopurinol e domperidona e uso contínuo, sabe? Depois de toda a questão de estadiamento, de surgimento de droga leishmanicida. E eu pensei assim, pô, se no curso de pós-graduação o cara está ensinando isso, é por isso que os veterinários estão usando isso aí até hoje. Então alguém está disseminando isso aí até hoje, né? Então, esse tratamento não pode ser dessa maneira. A gente tem aqueles 3 pilares que precisam ser respeitados. E então, assim, usar droga aleatória, por exemplo, o alopurinol é um leishmaniostático. Ele não pode ser usado sem ser usado um leishmanicida, não tem fundamento. Se eu pegar um animal doente e usar só alopurinol e a carga estiver alta, vou manter a carga alta, ele é leishmaniostático, né? Então, são erros. O erro de diagnóstico, pegar um animal só com uma sorologia e com uma anemia e jogar a culpa na leishmania. Daqui a pouco ele tem outras coisas mais importantes do que a leishmania. Tu faz um tratamento caríssimo e o cachorro não responde. Por quê? Porque tu fez um diagnóstico mal feito, né? Insuficiente. Tá? Então é mais ou menos por aí. Vai lá.
Começando com a domperidona, tá? A domperidona é uma medicação que ajuda no esvaziamento gástrico para o humano, né? Mas na dose que a gente utiliza, ele estimula a resposta TH1, tá? Então ele é o primeiro imunomodulador e é o mais indicado de todos. O problema é que depois dos 30 dias ele começa a decair o efeito imunomodulador. Então ele não é uma medicação para usar de maneira contínua, tá? Ele é o primeiro imunomodulador. Existem vários produtos por exemplo, com beta-glucanas, né, com glutamina. Glutamina é um bom imunomodulador. A gente tem a artemisia, que é uma planta que é bastante usada. Tem, né, outras que surgiram através da artemisia também, que também são usadas. A gente tem o imunel, que são os nucleotídeos. A gente tem alguns extratos de cogumelos lá, que também são imunomoduladores. Ozonioterapia é uma forma de imunomodular. Imunoterapia é uma forma de imunomodular. Quando tinha a vacina, a Lechtec em dupla dose, ele também imunomodulava. Ela era mais